29 de maio de 1453. O sol ainda não nasceu sobre Constantinopla, mas o céu já está vermelho. Não é a aurora. São as fogueiras de 60.000 soldados otomanos cercando as muralhas. Do lado de dentro, um imperador veste sua armadura pela última vez. Constantino XI. Paleólogo sabe que este é o dia. Depois de 53 dias de cerco, depois de bombardeios que fizeram a terra tremer, depois de ver suas muralhas milenares racharem como argila seca, ele sabe que as próximas horas decidirão se Roma continua existindo ou se torna uma memória. Porque é disso que se trata. Constantinopla não é apenas uma cidade. É a última capital do Império Romano. O mesmo império que nasceu com Augusto, que construiu estradas da Britânia à Mesopotâmia, que sobreviveu a bárbaros, pragas e cismas. 1.500 anos de história condensados em 14 quilômetros de muralhas. E agora, do outro lado dessas muralhas, um sultão de 21 anos prepara o ataque final. Mehmed II prometeu a si mesmo que seria o conquistador, que onde Xerxes falhou, onde os árabes falharam 7 vezes, onde seus próprios ancestrais recuaram, ele triunfaria. O jovem sultão não dorme há 3 noites. Seus generais dizem que ele caminha entre as tendas, murmurando versos persas sobre glória e imortalidade. Ao amanhecer, ele dará a ordem que mudará o curso da história humana. A cidade que Mehmed quer conquistar foi fundada em 330, quando Constantino, o Grande, decidiu que Roma precisava de uma nova capital. Escolheu uma antiga colônia grega chamada Bizâncio, perfeitamente posicionada no estreito que separa a Europa da Ásia. Dali, era possível controlar o comércio entre 2 continentes, vigiar as rotas que traziam seda e especiarias do Oriente, defender-se de invasores por 3 lados, cercados por água. Constantino a rebatizou com seu próprio nome. Nova Roma, chamavam oficialmente. Mas o povo sempre disse Constantinopla, a cidade de Constantino. Durante 1000 anos, ela foi a maior metrópole da cristandade. Enquanto Roma original apodrecia sob domínio bárbaro, enquanto Londres não passava de uma aldeia lamacenta, enquanto Paris mal existia, Constantinopla tinha 500 mil de habitantes, esgotos, hospitais, universidades, bibliotecas, contextos gregos que o Ocidente havia esquecido. O hipódromo comportava 80.000 espectadores. Santa Sofia era a maior catedral do mundo, com uma cúpula que parecia flutuar no ar, sustentada por 40 janelas que inundavam o interior de luz dourada. Cronistas medievais que a visitavam descreviam a experiência como sobrenatural. Não sabemos se estávamos no céu ou na terra, escreveram enviados russos que testemunharam uma liturgia no século X. Mas, em 1453, a glória era uma lembrança. A cidade que já abrigara 500.000 pessoas agora tinha menos de 50.000. Bairros inteiros estavam abandonados, com casas em ruínas e hortas crescendo entre palácios vazios. O Império Bizantino, que já se estendeu do Egito à Crimeia, agora se resumia a Constantinopla e alguns fragmentos no Peloponeso. Os imperadores haviam perdido quase tudo. Perderam o Egito para os árabes no século VII. Perderam a Anatólia para os turcos seljúcidas no século XI. Perderam a própria capital para os cruzados em 1204, quando venezianos e franceses saquearam a cidade com uma brutalidade que os muçulmanos nunca haviam demonstrado. Quando os bizantinos retomaram sua capital em 1261, encontraram uma sombra do que fora. Tesouros derretidos, relíquias roubadas, população dispersa. E então vieram os otomanos.
Os turcos otomanos começaram como um pequeno principado na Anatólia Ocidental, fundado por Osman no final do século XIII. Em 100 anos, conquistaram a maior parte dos Balcãs e da Ásia Menor. Já em 1402, o sultão Bayezid cercou Constantinopla, mas foi derrotado por Tamerlão antes de completar o serviço. Os bizantinos ganharam meio século de sobrevida, meio século que desperdiçaram em disputas teológicas e intrigas dinásticas. Quando Mehmed II subiu ao trono em 1451, aos 19 anos, muitos o subestimaram. Era jovem demais, diziam, e inexperiente. Controlado por ministros, estavam enganados. Mehmed era um prodígio sombrio. Falava 6 idiomas. Lia filosofia grega e poesia persa. Estudava obsessivamente mapas e técnicas de cerco. E tinha uma fixação que beirava a mania: conquistar Constantinopla. Seu pai, Murad II, havia tentado e fracassado. Mehmed não repetiria o erro. Passou seu primeiro ano como sultão planejando. Mandou construir uma fortaleza no ponto mais estreito do Bósforo, do lado europeu, bem em frente a outra fortaleza que seu avô havia erguido do lado asiático. Com as duas posições, controlava o estreito. Nenhum navio poderia entrar ou sair do Mar Negro sem permissão otomana. Os bizantinos protestaram. Mehmed ignorou. Quando um navio veneziano tentou forçar a passagem, foi afundado. A tripulação foi decapitada. As cabeças foram espetadas na muralha da nova fortaleza, como aviso. No verão de 1452, um engenheiro chegou ao acampamento de Mehmed. Seu nome era Urban e ele era húngaro, cristão. Meses antes, Urban havia oferecido seus serviços ao imperador Constantino, prometendo construir canhões que defenderiam a cidade. Constantino não tinha dinheiro para pagá-lo. Urban foi ao sultão. Mehmed perguntou se ele podia fundir um canhão capaz de derrubar as muralhas de Constantinopla. Urban disse que podia fundir um canhão capaz de derrubar as muralhas da própria Babilônia. Mehmed sorriu. Deu a Urban fundições, metal ilimitado e 400 homens. Em 3 meses, o engenheiro produziu um monstro. O canhão tinha 8 metros de comprimento. O projétil era uma pedra de granito de meia tonelada. O estrondo do disparo podia ser ouvido a 15 quilômetros. Mulheres grávidas nas aldeias próximas diziam ter abortado de medo quando o canhão foi testado. Mover a arma de Adrianópolis até Constantinopla levou 2 meses. Eram necessários 60 bois e 200 homens para arrastar o engenho sobre estradas lamacentas. Em cada cidade que passava, camponeses fugiam, achando que era o próprio apocalipse em marcha. Em fevereiro de 1453, o exército otomano começou a se reunir fora de Constantinopla. Os números são disputados pelos historiadores, mas a maioria aceita algo entre 60 e 80 mil soldados. Entre eles estavam os janízaros, a tropa de elite do sultão. Escravos cristãos capturados na infância, convertidos ao Islã, treinados desde meninos para serem as melhores tropas de infantaria do mundo. Não tinham família além do exército, lealdade além do sultão. Lutavam com disciplina que os europeus não conseguiam igualar. Contra essa força, Constantino XI tinha menos de 7 mil defensores. Desses, cerca de 2 mil eram estrangeiros. O maior contingente eram 700 genoveses comandados por Giovanni Giustiniani, um especialista em defesa de fortificações que veio com seus próprios navios e homens. Havia também venezianos, catalães, alguns gregos da diáspora. O resto eram cidadãos de Constantinopla, velhos e jovens que nunca tinham empunhado uma espada, mas sabiam que não havia para onde fugir.
Constantino era um homem de 48 anos, imperador há apenas 4. Passou seu breve reinado tentando conseguir a ajuda do Ocidente. O Papa prometeu tropas se os bizantinos aceitassem a união das igrejas, reconhecendo a supremacia de Roma sobre Constantinopla, no antigo cisma que dividia a cristandade. Constantino aceitou. Em dezembro de 1452, uma missa católica foi celebrada em Santa Sofia, com o imperador presente. O povo de Constantinopla ficou furioso. Monges pregavam nas esquinas que era melhor ver o turbante turco nas ruas do que a mitra latina. Um ministro imperial teria dito que preferia que a cidade caísse nas mãos dos infiéis do que se submetesse a Roma. As tropas papais nunca chegaram. Veneza e Gênova mandaram alguns navios, mas não o suficiente. A Europa Ocidental assistiu de longe, enquanto o último fragmento do Império Romano agonizava. Em 6 de abril de 1453, os canhões otomanos abriram fogo. O bombardeio duraria 53 dias. A grande bombarda de Urban podia disparar apenas 7 vezes ao dia, porque precisava esfriar entre cada tiro para não explodir. Mas havia dezenas de canhões menores, e juntos criavam um inferno contínuo. As muralhas teodosianas tinham resistido a tudo por 1000 anos. Construídas no século V, consistiam em 3 linhas de defesa: um fosso externo, uma muralha baixa e uma muralha interior de 12 metros de altura com torres a cada 60 metros. Generais árabes, búlgaros, russos e cruzados haviam olhado para aquelas muralhas e desistido. Mas as muralhas foram construídas para resistir a catapultas e arietes, não a pólvora. Os canhões de Mehmed faziam o que nenhum exército havia conseguido: abriam brechas. Todos os dias, os projéteis de meia tonelada arrancavam pedaços das muralhas antigas. Todas as noites, os defensores trabalhavam para tapar os buracos com terra, madeira, qualquer coisa que encontrassem. Mulheres e crianças carregavam cestos de entulho. Velhos misturavam argamassa. Monges rezavam sobre as pedras como se a prece pudesse fortalecê-las. Giovanni Giustiniani comandava a defesa no ponto mais vulnerável, o Vale do Rio Lico, onde a muralha era mais baixa. Noite após noite, ele supervisionava os reparos. Dia após dia, os canhões desfaziam seu trabalho, mas a muralha aguentava, rachada, remendada, segurando-se por milagre e obstinação, mas aguentando. Em 20 de abril, 4 navios cristãos chegaram do oeste, trazendo suprimentos desesperadamente necessários. A frota otomana tentou interceptá-los no Mar de Mármara. O que se seguiu foi uma batalha naval que os habitantes de Constantinopla assistiram das muralhas, torcendo como se fosse uma corrida de pigas no hipódromo. Os navios cristãos eram maiores e mais altos que as galés turcas. Os marinheiros genoveses jogavam fogo grego sobre os atacantes. Durante horas, a frota otomana inteira, mais de 100 embarcações, fracassou em capturar 4 navios. Mehmed assistiu da margem, furioso. Entrou com seu cavalo na água até a cintura, gritando ordens que ninguém podia ouvir sobre o barulho da batalha. Quando a noite caiu e os navios cristãos alcançaram o porto seguro do Corno de Ouro, o sultão mandou executar seu almirante. O homem só foi salvo porque os janízaros pediram clemência. Mehmed substituiu a execução por 100 chibatadas. O almirante Baltoglu nunca se recuperou da humilhação. Mas a derrota fez Mehmed pensar diferente. Se não podia derrotar navios cristãos no mar, neutralizaria o porto de outra forma. O Corno de Ouro, a baía em forma de chifre que protegia Constantinopla ao norte, estava fechada por uma corrente de ferro gigantesca, esticada entre as muralhas
e a colônia genovesa de Gálata. Nenhum navio podia entrar. A frota bizantina, por menor que fosse, estava segura ali, protegendo um flanco inteiro da cidade. Mehmed fez algo que os defensores julgavam impossível. Ordenou que seus navios fossem arrastados por terra. Em uma única noite, 70 galés otomanas foram puxadas sobre troncos untados com gordura, subindo uma colina atrás de Gálata e descendo para o Corno de Ouro. De manhã, quando os habitantes de Constantinopla acordaram, viram uma frota inteira flutuando em águas que deveriam ser invioláveis. O efeito psicológico foi devastador. Agora, havia canhões atirando também do norte. As muralhas marítimas, mais fracas que as terrestres porque nunca haviam sido atacadas seriamente, precisavam ser defendidas. Constantino teve que redistribuir seus já escassos homens. Cada metro de defesa ficou mais vulnerável. No final de maio, Mehmed convocou seu conselho. Alguns generais aconselhavam paciência. O cerco estava desgastando os defensores, era verdade, mas também custava caro. Rumores diziam que uma frota húngara vinha ajudar os cristãos. O sultão mameluco do Egito fazia gestos ameaçadores. Talvez fosse melhor negociar, aceitar tributo e recuar com honra. Mehmed recusou. Não havia vindo para negociar, havia vindo para conquistar. Anunciou um último assalto para 29 de maio. Prometeu aos soldados 3 dias de saque irrestrito, como era a tradição islâmica quando uma cidade resistia. Tudo o que encontrassem seria deles: escravos, ouro, mulheres, a cidade inteira como prêmio. Só os prédios pertenceriam ao sultão. Os defensores também sabiam que o fim estava próximo. Na noite de 28 de maio, uma última procissão percorreu as ruas de Constantinopla. Ícones sagrados foram carregados por cidadãos que choravam abertamente. Padres ortodoxos e latinos, que haviam se odiado por séculos, celebraram juntos na grande catedral. Constantino XI fez um discurso aos seus homens. Não temos registro exato de suas palavras, mas cronistas descrevem que ele falou de honra, de sacrifício, do que significava defender a última fortaleza da cristandade oriental. Disse que preferia morrer como imperador de romanos do que viver fugitivo. Pediu perdão a todos que havia ofendido e perdoou todos que o haviam ofendido. Depois, comungou e foi para as muralhas. O ataque começou 1h30 depois da meia-noite. Mehmed mandou primeiro as tropas irregulares, os Bashibazuks. Eram mercenários mal equipados, usados como bucha de canhão para cansar os defensores antes do verdadeiro assalto. Ondas de homens se atiraram contra as brechas nas muralhas, empurrando escadas, tentando escalar sob uma chuva de flechas e pedras. Os defensores os repeliram. Por 2 horas, os ataques continuaram e fracassaram. Corpos se empilhavam no fosso. Os irregulares começaram a recuar. Oficiais otomanos com chicotes os forçavam a voltar. Depois dos irregulares vieram as tropas regulares da Anatólia. Mais disciplinados, mais bem armados, atacaram o Vale do Lico, onde a muralha estava mais danificada. Giustiniani comandava a defesa pessoalmente, lutando no meio dos homens. Por mais 1 hora, os defensores seguraram, mas estavam exaustos. Lutavam há semanas quase sem dormir, quase sem comer, e não havia reservas. Cada homem que caía era insubstituível. Pouco antes do amanhecer, Mehmed jogou seus janízaros. 12.000 soldados de elite, descansados, perfeitamente equipados, marchando ao som de tambores e pratos, enquanto suas bandeiras tremulavam à luz das tochas. Eram imparáveis. Avançaram sobre os corpos dos que haviam morrido antes deles
escalaram as ruínas das muralhas, entraram em combate corpo a corpo nos buracos da defesa bizantina. No ponto mais crítico do ataque, um projétil atingiu Giustiniani. O comandante genovês foi ferido no torso, provavelmente por uma bala de arcabuz ou um fragmento de pedra. Ele pediu para ser levado para longe. Seus homens o carregaram até o porto, abrindo os portões internos para passar. Constantino suplicou que ele ficasse, que sua presença era essencial. Não adiantou. A saída de Giustiniani criou confusão entre os genoveses. Alguns acharam que a batalha estava perdida e começaram a recuar. Ao mesmo tempo, por razões que os historiadores ainda discutem, um pequeno portão lateral, chamado Quercoporta, foi encontrado aberto ou mal defendido. Um grupo de janízaros entrou por ali. De repente, havia soldados otomanos dentro das muralhas, atacando os defensores pelos dois lados. O pânico se espalhou. A resistência organizada colapsou. Por volta das 7 da manhã, bandeiras otomanas apareceram nas torres. A cidade estava caindo. Constantino XI viu seus homens morrendo à sua volta. Viu as bandeiras inimigas avançando. Viu o fim de tudo que sua família havia defendido por gerações. Arrancou as insígnias imperiais para não ser reconhecido. E desapareceu na batalha. Seu corpo nunca foi encontrado com certeza. Há lendas de que foi enterrado em uma cova comum. Outras de que sua cabeça foi levada a Mehmed. Outras ainda de que ele se transformou em mármore e um dia retornará para libertar sua cidade. O que é certo é que o último imperador romano morreu lutando, como um soldado qualquer, nas ruínas de sua muralha. Mehmed II entrou em Constantinopla ao meio-dia. Cavalgou diretamente para Santa Sofia. A catedral estava cheia de refugiados que esperavam um milagre. Segundo profecias antigas, quando os turcos chegassem ao altar, um anjo desceria do céu e os expulsaria. O anjo não veio. Mehmed desmontou e entrou na igreja. Dizem que ficou em silêncio por longos minutos, contemplando a cúpula dourada, os mosaicos de santos que olhavam para ele de cima. Depois, ordenou que Santa Sofia fosse convertida em mesquita. O primeiro muezim subiu ao púlpito naquela tarde para chamar os fiéis à oração. Como prometido, os soldados saquearam a cidade por 3 dias. Milhares de habitantes foram mortos ou escravizados. Igrejas foram profanadas, bibliotecas queimadas, tesouros derretidos. O que séculos de cultura bizantina haviam acumulado foi dispersado em semanas. Nobres viraram escravos. Eruditos fugiram para a Itália carregando manuscritos gregos. Mercadores perderam fortunas. A população que sobreviveu foi deportada ou convertida. A cidade que Marco Polo descrevera como a mais esplêndida do mundo tornou-se a capital de um novo império. Mehmed, que agora se chamava Fatih, o Conquistador, tinha 21 anos. Viveria mais 28, expandindo seu império dos Balcãs ao Mar Negro, da Anatólia às costas do Mediterrâneo. Mas Constantinopla seria sempre sua maior conquista, a realização do sonho de séculos de sultões otomanos. Ele a reconstruiu, repovoou, transformou em Istambul, um nome que provavelmente deriva do grego Eistimpolin, para a cidade. Trouxe artesãos, eruditos, comerciantes, construiu mesquitas e palácios. A cidade floresceu novamente, agora como capital muçulmana. Para a Europa cristã, a queda de Constantinopla foi um trauma que reverberou por séculos. O Papa convocou cruzadas que nunca aconteceram. Príncipes europeus juraram vingança que nunca veio. A rota terrestre para as Índias, já difícil, ficou ainda mais controlada pelos otomanos.
acelerando a busca por caminhos marítimos que levaria portugueses e espanhóis aos oceanos, à África, à Ásia, às Américas. Alguns historiadores argumentam que, sem 1453, não haveria 1492. Que a queda de Constantinopla empurrou a Europa para o Atlântico e, por consequência, para a conquista do Novo Mundo. Acadêmicos gregos fugidos para a Itália levaram consigo textos de Platão, Aristóteles, Arquimedes, que o Ocidente mal conhecia. Esses manuscritos alimentaram o Renascimento, a revolução intelectual que transformaria a Europa nos séculos seguintes. Uma civilização morreu, mas suas sementes germinaram em outro solo. Quando você olha um mapa do mundo hoje, está olhando consequências de 29 de maio de 1453. A Turquia moderna é herdeira do império que Mehmed fundou naquele dia. A Grécia passou 4 séculos sob domínio otomano antes de reconquistar independência. Os Balcãs carregam cicatrizes daquele período até hoje. E aqui no Brasil, falamos português porque Portugal, um reino pequeno na ponta da Europa, decidiu buscar especiarias por mar quando o caminho por terra ficou bloqueado. Santa Sofia continua de pé. Por 500 anos foi mesquita. Por quase 100 anos foi museu. Recentemente voltou a ser mesquita. Os mosaicos bizantinos ainda decoram as paredes internas, embora parcialmente cobertos durante as orações. Turistas fazem fila para entrar no mesmo espaço onde Constantino rezou sua última oração, onde Mehmed proclamou sua vitória, onde 2 mundos colidiram em uma manhã de maio há mais de 500 anos. As muralhas teodosianas ainda existem, restauradas em partes, em ruínas em outras. Se você caminhar por Istambul, pode tocá-las. Pode ver os buracos que os canhões de Urban abriram, remendados ao longo dos séculos, mas ainda visíveis. Pode imaginar 7.000 homens tentando defender 14 quilômetros contra 60.000. Pode se perguntar o que você faria no lugar de Constantino XI, sabendo que a derrota era quase certa, sabendo que fugir era possível, escolhendo ficar mesmo assim. O Império Romano começou em 27 a.C., quando Augusto recebeu poderes que o tornaram primeiro entre os cidadãos. Terminou em 1453, quando Constantino XI morreu anônimo entre seus soldados. 1480 anos de história contínua, a mais longa de qualquer entidade política da humanidade. E terminou não com uma assinatura em um tratado, não com uma abdicação formal, mas com um imperador tirando sua coroa para morrer como um homem comum, recusando-se a sobreviver àquilo que havia jurado proteger.